há 7 anos atrás, vamos colocar 10 anos atrás, eu fiquei 3 anos na Cracolândia, 7 anos que eu tô bem, que Jesus mudou minha vida, era 1.500 pessoas fazendo uso de crack na Gusmões, que hoje não tá mais na Gusmões, e eu conheci a Cracolândia das antigas ali, então aquela feira do crack, a galera doida. Eu me lembro que eu fiquei assustado com aquilo e eu sentei pra usar droga, e quando eu pisquei, cara, assim, eu não me liguei o que tava acontecendo. Quando eu pisquei, eu tava 1 ano e 4 meses andando descalço e sem camisa, porque eu vendi o chinelo e a camiseta, trocou de um traguinho. Eu tava 1 ano e 4 meses sem escovar os dentes, eu perdi os dentes da frente, perdi aqui uns de trás, ganhei aí um tratamento dentário essa semana, cara. Deus é fiel. E vou colocar os dentes que estão faltando e tal. E, cara, 1 ano e 4 meses sem escovar os dentes, 1 ano e 4 meses sem fazer a barba. Cara, eu tinha 20 e poucos anos, as pessoas pensavam que eu tinha 50, cara. Sério? Sério. Eu peso... Eu dei uma emagrecida esses dias aí, tô numa rotina aí pra dar uma perdida. Eu tô com 83 quilos, mas eu pesava 50, 49, 48 quilos. E eu fiquei 1 ano e 4 meses sem tomar banho. A galera da Cracolândia, eles dão um jeito, cara. 2, 3 meses eles vão tomar um banho. Existe um bicho chamado muquirana. Na rua é conhecido como muquirana. Ixi, o cara tá com muquirana. O que é a muquirana? A muquirana é o mesmo bicho que come a gente dentro do caixão. A pele fica podre, pela podridão, igual comida podre, a própria pele dá bicho. E, cara, eu tinha um monte de feridas de muquirana me comendo. Então, tipo assim, eu era excluído e humilhado pela sociedade que nós vivemos. E comecei a ser humilhado pela sociedade da Cracolândia. Ninguém queria chegar perto de mim, era como se eu fosse um leproso lá dentro. Eu levava cuspida na cara de outros mendigos, eu levava tapa na cara, eu era o cara tirado da Cracolândia. Porque eu fedia muito. Tipo, mano, minha pele tava podre dando bicho, cara. Eu fedia demais. Então eu era um cadáver ambulante. Eu fui pra morrer, não tinha mais jeito. E pra resumir a história, desse jeito, ninguém me dava comida, comecei a comer comida do lixo. Já cheguei a comer comida com fezes. 3 dias sem comer nada. Comecei a sofrer, ser humilhado. Fiquei 3 anos na Cracolândia, dentro da Cracolândia, sendo humilhado, sofrendo, só que tendo experiências espirituais com Jesus. É muito louco eu falar isso, que parece até uma heresia, né? Mas, cara, eu não conheci Jesus num culto, eu não conheci Jesus através de um apelo. Fiz faculdade de teologia, cara, nada do que eu estudei foi o que eu vivi. Eu conheci Jesus. A partir do momento que eu entendi que Jesus era uma pessoa, no primeiro dia de rua, eu comecei a me comunicar com ele. Ela falava, Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém, né? Que tem, né, o cronograma da oração, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Cara, eu falava minhas verdades. O meu palavreado era diferente. O meu jeito de falar era diferente. E eu falava mesmo com Jesus. Jesus estava ali, cara. Ah, não, Leandro, misericórdia, ele é espírito maligno, não é, cara, porque é a mesma parada que anda comigo hoje, é a mesma parada que andava comigo lá aquele tempo todo, que me livrou de morte várias vezes, que me livrou de várias paradas. E eu comecei a ser muito sincero. E a palavra fala que Jesus está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, cara. Tipo, eu não tinha máscara de crente, eu era o Leandro Noia, o alemão da latinha conversando com Deus. Então eu andava com um saco de latinha nas costas, conversando com Jesus. Eu fui pedir dinheiro para uma mulher na rua, e era uma irmã do coque. As irmãs do coque sempre presente na minha vida, cara, sabe? Cercando. E eu gostava de conversar com crente. Eu fui abordar essa mulher e eu falei pra ela, moça, a senhora não tem um trocado pra me arrumar e tal? Cara, ela olhou pra mim e falou assim, olha, não costumo dar dinheiro pra ninguém na rua. E esse não costumo dar dinheiro pra ninguém na rua também foi uma aprendizagem pra mim hoje. O que você fala com um morador de rua? Não tenho. Mas você tem, cara. É mentira. Tá mentindo, cara. E a mentira é pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Minha vida não anda, minha vida...
Eu vou pra igreja, mas cara, quantas mentiras você anda contando que não tem nada, você acha que não tem nada a ver? E aquela mulher, ela não mentiu. Ela falou, não costumo dar dinheiro pra ninguém que mora na rua, mas eu vou te dar algo que vai mudar a tua vida. Cara, ela arrancou aquela Bíblia toda arriscadinha e ela me deu a Bíblia. Ela falou assim, ó, ela segurou a Bíblia na minha mão, olhou bem no meu olho, cara, ela falou assim, medita nessa palavra, porque essa palavra liberta. Eu falei, uau. Eu catei aquela Bíblia, eu falei assim, eu já li tantos livros. Eu gostava muito de ler histórias revolucionárias, pessoas que fizeram revolução, sabe? Eu gostava dessa parada. Eu tenho algumas tatuagens pelo corpo, alguns símbolos, a palavra mesmo, liberdade, pelo meu corpo. Eu queria paz e amor, liberdade, uau, entendeu? Ninguém manda em mim. Eu lutava contra o sistema, era esse cara. E quando eu peguei a Bíblia, eu comecei a ler. Eu comecei a entrar numa paranoia de usar droga, ler Bíblia, usar droga, ler Bíblia, usar droga, ler Bíblia, usar droga, ler Bíblia. E era tão gostoso ler a Bíblia, eu comecei a ter um prazer tão grande na Bíblia que às vezes eu esquecia da droga. Olha só que loucura. Ali eu vi que começou a guerra entre a carne e o espírito. E aí que entra a questão que na minha vida o segredo da transformação não foi parar de usar droga, mas foi me encher da palavra. Eu me enchi tanto da palavra, cara, que eu esquecia da droga, porque não tinha espaço mais pra ela. E eu comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, cara. Quando chegou em João 15, foi o divisor de águas da minha vida. É mesmo? João 15. Eu já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ao invés disso, eu tenho vos chamado de amigo. Cara, pum. Bateu uma parada em mim, eu falei, cara, eu tô drogado, eu tô sujo, eu tô largado aqui, cara. E Jesus, cara, querendo ser meu amigo, sabe? Sabe a profundidade mesmo, assim. Eu acho que a droga me ajudou a ir muito profundo nas coisas, cara. Eu falei, cara, como que ele pode querer ser meu amigo, meu? Ninguém me quer, o mundo me exclui, velho. Eu sou excluído e ele tá aqui, cara. Aquele amor, naquele momento, eu entendi a profundidade do que é ser amigo de Jesus. E ali eu tive um entendimento que Jesus, ele não queria ser só meu Deus, o meu Senhor. Ele queria ser meu amigo. E ele já estava sendo meu amigo, só não tinha me tocado ainda. E naquele momento que eu li, foi naquele momento, eu ajoelhei aos pés de Jesus. Eu entreguei a minha vida para ele. Mas assim, e naquele momento eu tive a revelação do pacto. Saiu do raso. Deus já me levou para um profundo das paradas. Então, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, não foi porque eu estava emocionado, porque eu queria... Eu entreguei minha vida para Jesus porque eu entendi que Jesus queria ser o meu amigo. Eu entendi que ele era meu salvador. Eu li a história, que ele morreu, cara. E quando eu estava ali falando com ele, eu comecei a falar, Jesus, eu aceito o seu sangue derramado. Eu entendi que todo pacto tem que haver derramamento de sangue, cara. E eu comecei a chorar emocionado. Eu falei, cara, eu não preciso derramar o meu sangue, porque o Senhor derramou o seu sangue por mim. É por isso que eu tô aqui ajoelhado, e por isso o Senhor morreu, para eu poder fazer um pacto com o Senhor. Da mesma profundidade que outra pessoa faz pacto com o encardido, meu. Né? Você vê os pactos e essa religião crescendo tanto, né, meu? Os satanistas, pode falar aqui, não sei se pode falar não, mas crescendo tanto. Eu li ontem isso. Então, do mesmo jeito que, cara, as pessoas fazem um pacto com o inimigo, cara, eu entendi que eu estava fazendo um pacto de sangue com Jesus Cristo, o Cordeiro, o sacerdote, tudo. Eu entendi tudo, cara. Eu entendi o plano. Pum, Deus me pum. A partir de hoje, minha vida é tua, Jesus. E, cara, incrivelmente, depois de 7 dias, apareceu um programa de TV